Nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Que privilégio poder falar contigo, entoar essas canções tão belas, cristocêntricas. Que privilégio, Senhor, cantar louvores a Ti, elevar as nossas orações, na convicção de que o Senhor está entre nós, nos abençoando com a Tua palavra e presença. Agora, Senhor, nós vamos abrir a Bíblia, e o Senhor sabe que nós temos tantas limitações para apreender a Escritura. E nós suplicamos que o poder do Espírito Santo supere cada uma das nossas limitações, para que a palavra chegue na sua integridade à nossa alma, formando Cristo em nós. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir, meus irmãos, a Bíblia em Malaquias capítulo 2. Vou seguir logo para o texto sagrado, Malaquias capítulo 2. Nós temos olhado um pouco mais de perto esse livro do Antigo Testamento. Eu disse para vocês que ele começa com uma declaração de amor. Deus fala: eu vos tenho amado. E o povo, de uma forma um tanto cínica, responde ao amor de Deus, dizendo mais ou menos o seguinte: de que forma, em que o Senhor nos tem amado? Então eu disse para os irmãos que era um tempo difícil para a nação de Israel. Eles estavam passando por muitas carestías. E Deus contra-responde à afirmação deles, dizendo que ele os amava sim. E a prova disso é que ele tinha amado Jacó ao invés de amar Esaú. E Deus chamou a atenção deles para o passado para ensinar uma lição que todos nós precisamos aprender ao longo da vida cristã. Que o amor de Deus não pode ser medido através das circunstâncias imediatas. Foi por isso que Deus respondeu assim. No domingo passado, nós vimos o segundo diálogo. Nesse segundo diálogo, Deus denuncia o desânimo e o descaso dos sacerdotes. Eles tanto recebiam animais defeituosos para realizar os sacrifícios, quanto também eles estavam entediados com o próprio ofício sacerdotal. E aí Deus diz a eles: vocês me profanam. E eles, de uma forma atrevida, respondem: como assim nós te profanamos? E em seguida Deus mostra os sacrifícios defeituosos que eles estavam oferecendo e o próprio tédio com o qual eles os realizavam. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2, e vocês vão ver que no capítulo 2 não tem diálogo. O capítulo 2, pelo menos até o verso 9, para onde nós vamos olhar hoje, só Deus está falando, só o Senhor está falando. E o que nós veremos aqui, irmãos, é que Deus vai anunciar um castigo para esses sacerdotes que estavam profanando o culto. Deus, na verdade, vai mostrar que eles não tinham cuidado da alma do povo. Vocês vão ver que nessa sessão aqui, Deus vai acusá-los de não pregar a palavra com fidelidade. Na sessão anterior, Deus estava falando dos sacrifícios, que eles eram relaxados. Mas aqui Deus não está mais falando dos sacrifícios. Deus está falando do contato deles com a lei. Eles não ensinavam a lei ao povo. Eles não estavam cumprindo o ofício deles, que era o de tornar Deus conhecido através do ensino bíblico. Eles não estavam fazendo isso. Malaquias, irmãos, narra o declínio da classe sacerdotal. É muito triste chegar no último livro do Antigo Testamento e você se deparar com essa notícia, que os sacerdotes, aqueles que deveriam conduzir o povo a Deus, haviam se tornado corruptos. É triste de olhar isso. E essa corrupção, ela prossegue chegando até os dias do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto, para os irmãos terem um primeiro contato mais direto com ele, depois nós vamos voltar, selecionando parte a parte. Então, capítulo 2, no verso 1, é declarado o seguinte: agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento:
se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto deste sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Amém. Amém. Vocês viram que é um texto muito salgado, né? Vamos dizer assim. Nós temos alguns textos adocicados na Bíblia, mas nós temos também uns textos muito salgados, e esse é mais um deles. Irmãos, para a gente se aproximar bem dessa passagem, eu queria começar lembrando os irmãos qual era a função de um sacerdote no Antigo Testamento. Se nós fôssemos sintetizar o ofício sacerdotal, poderíamos dizer que todo sacerdote deveria executar pelo menos 3 tarefas. Primeira, eles deveriam oferecer sacrifícios segundo a lei de Moisés. Essa era a tarefa principal. Era a obrigação deles separar os animais puros dos animais impuros. Era também obrigação deles separar as partes dos animais que deveriam ser queimadas dentro do templo, daquelas que deveriam ser queimadas fora dele. Então, normalmente, fora do templo se queimava o couro, a carne, o excremento, e o restante dentro do templo. Era também, em segundo lugar, obrigação deles guardar e zelar pelo templo. Eles tinham de limpar, retirar o sangue, organizar, manter a chama do altar acesa. Aliás, eu estou doido para encontrar um grupo de levitas para fazer esse tipo de trabalho aqui na nossa igreja. Porque os levitas hoje só querem cantar. Mas os levitas aqui, eles limpavam banheiro, eles tiravam pó, eles deixavam tudo limpinho e cheiroso. Então, se vocês acharem uns levitas que queiram assumir esse ministério, me procurem, vai ser um prazer lhe dar esse privilégio de exercer o levirato do Novo Testamento. O terceiro compromisso deles, a terceira parte do ofício deles, era de instruir na palavra e liderar o louvor. Então os rolos com a escritura eram guardados dentro do templo, e eles tinham a obrigação de periodicamente abrir aqueles rolos, ler a lei de Deus para o povo e explicar as passagens de um modo que o povo pudesse, então, compreender e viver. Eu disse para os irmãos que, durante esse período aqui, não existia rei em Israel. Era um período difícil, eles tinham acabado de voltar do cativeiro, era o período de dominação persa. Eu falei para vocês que, enquanto os acontecimentos do livro de Esther estavam se desenrolando lá em Suzã, em Jerusalém estava acontecendo o que nós estamos vendo aqui. Então, por eles não terem rei, a figura do sacerdote se tornou muito importante. Era praticamente a única referência de autoridade que eles tinham nessa época. Então, os irmãos imaginam que a corrupção dessa classe causava um forte impacto no povo, porque eles eram a única referência de liderança naquela nação. Então, dito isso, vamos olhar agora o que Deus fala
para esses sacerdotes que tinham se corrompido. No verso 1, Deus diz que tem um mandamento para eles. Leiam comigo. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Algo interessante nesse versículo 1 é que normalmente a atividade do sacerdote era proferir para o povo o mandamento ou os mandamentos de Deus. Mas eles estavam numa situação tão deplorável que Deus diz: agora é a hora de vocês se sentarem e eu tenho um mandamento para vocês. Eu tenho uma palavra para vocês. O ofício de vocês é falar ao povo, mas agora vocês vão se sentar e vão ouvir o que eu tenho a dizer a vocês. No versículo 2, Deus diz o seguinte: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Deixe-me só parar aqui antes de continuar. Vocês estão vendo que a atividade sacerdotal, que eu disse que eram 3, no final das contas ela tinha um único objetivo: dar honra ao nome do Senhor. Então toda a atividade que eles realizavam, todo o ofício sacerdotal, se fosse para resumir em uma frase, seria esse: eles estavam ali para honrar o nome do Senhor. Eles estavam ali para reverenciar o Senhor. Eles estavam ali para ensinar o povo que o nome, a pessoa, as obras do Senhor são dignas do mais absoluto respeito, admiração. Então Deus diz: essa era a função de vocês e vocês não estão fazendo isso. E agora, irmãos, Deus vai apresentar 5 ameaças para eles. Essas 5 ameaças ocorreriam no caso de eles não se arrependerem do pecado que eles estavam cometendo aqui. Então, vamos lá, vamos olhar essas 5 ameaças, voltando aí para o verso 2. Se o não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, primeira ameaça: enviarei sobre vós a maldição. Vou enviar maldição para vocês. Essa palavra maldição, irmãos, ela ecoa Deuteronômio capítulo 28. Nós não temos tempo de ler porque é um capítulo longo, mas depois, se você quiser aprofundar o seu conhecimento sobre essa passagem, circula aí a palavrinha maldição, escreve aí Deuteronômio 28, chegando em casa você lê quais são as maldições que estavam envolvidas no caso de eles se negarem a cumprir o ofício deles. É uma lista de maldições muito grande que acometeriam a eles e ao povo de Israel pelo fato deles não estarem adorando o Deus verdadeiro da forma correta. A segunda, vamos lá, continue comigo aí. Ele diz assim: enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Veja, irmãos, que declaração intrigante. Deus dizendo: eu vou amaldiçoar as bênçãos de vocês. Vocês já ouviram, já leram, e até nós cantamos aqui na igreja, aquela bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Lembra-se disso? Então, no final de todo o serviço, de todo o serviço de culto, normalmente o sacerdote vinha à frente e pronunciava essa bênção para o povo de Deus. Aí o que é que Deus está dizendo aqui que vai fazer? Eu vou amaldiçoar a sua bênção. Então a imagem seria mais ou menos essa: o sacerdote terminando lá o culto, terminando os sacrifícios, e ele todo entediado, não via a hora de terminar logo, oferecendo qualquer tipo de animal, e quase que para encerrar logo aquele culto, ele ir para sua casa, ele se levanta, vai diante do povo e diz: eu abençoo, que o Senhor abençoe vocês. E Deus lá do céu dizendo: e eu amaldiçoo vocês. Então Deus iria amaldiçoar a bênção deles. Essa é a segunda ameaça. A terceira, continue comigo aí no verso 2 ainda, ele diz: enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Terceiro, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Então o que é que Deus está dizendo? Eu já estou amaldiçoando.
Então não é só que eu vou fazer, essa ameaça ela já está se cumprindo. Na primeira mensagem eu falei para os irmãos que essa era uma época de muita carestia em Israel. Eu disse para vocês que o território de Israel era minúsculo, eu disse para vocês que eles não tinham um rei, que eles estavam plantando e as plantações não estavam produzindo naquela prosperidade que eles gostariam. Então era uma época muito difícil. E aqui está a explicação. Por que estava dando tudo errado? Porque não havia colheita, porque não havia um rei, porque eles não estavam servindo a Deus, sendo uma nação grande como sempre foram. A resposta está aqui. Deus estava amaldiçoando. Deus já havia prometido que caso eles não cumprissem a lei do Senhor, o Senhor os visitaria com todo tipo de maldição. E eles já estavam experimentando isso. No verso 3... nós temos a quarta ameaça, veja aí. Eis que vos reprovarei a descendência. Deus está dizendo aqui que ele iria rejeitar as famílias sacerdotais. Os irmãos lembram que o sacerdócio no Antigo Testamento era hereditário. Os meninos eram treinados desde a infância para realizar aquele ofício. Por volta de 20 anos de idade, eles então assumiam aquele papel e iriam servir no templo. Então Deus está dizendo, eu estou rejeitando a vocês e estou rejeitando os filhos de vocês também. Nem vocês e nem a descendência que vocês irão gerar, que vocês estão treinando, irão me oficiar mais como sacerdotes. Eu não aceito mais a descendência de vocês como meus ministrantes. A quinta, talvez a pior de todas, eu não sei, eu fico ao longo da semana pensando o que é pior aqui, às vezes é difícil elencar, mas veja aí, Deus diz no verso 3, eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então Deus diz, eu vou jogar excremento no rosto de vocês. O excremento, irmãos, era queimado fora do arraial. Então os sacerdotes retiravam o excremento do animal, levavam fora do arraial e queimavam. Deus está dizendo mais ou menos o seguinte, visto que vocês me oferecem aquilo que é pior, eu vou retribuir para vocês também, oferecendo o que há de pior no sacrifício. Então a imagem aqui é de Deus tomando o excremento do animal e esfregando no rosto do sacerdote. E por que Deus estava fazendo isso? Eles desonravam o nome do Senhor. Então Deus também estaria desonrando a pessoa deles diante do povo. E uma vez que eles estivessem sujos de excremento, eles se tornavam cerimonialmente impuros, de modo que eles não podiam mais entrar no templo para oficiar ao Senhor. Então é por isso que Deus está fazendo isso. Deus queria torná-los impuros, para que eles não entrassem mais no templo e assim viessem adorar ao Senhor. Agora, por que Deus, irmãos, estava fazendo todas essas ameaças? Por que Deus está utilizando palavras tão duras? O versículo 4 explica o motivo, veja aí. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, irmãos, que Deus não está fazendo essas coisas por uma simples maldade. Deus queria que a aliança continuasse. Deus queria que houvesse uma revitalização do sacerdócio. Deus queria que eles mudassem. Deus ansiava que, por meio dessas ameaças tão duras e até mesmo alguns malefícios que eles já estavam sentindo na carne, isso os levasse a pensar que Deus estava desaprovando a eles e produzisse uma espécie de uma contrição no coração. E dessa maneira eles se voltassem para o Senhor. Então Deus está dizendo, eu gostaria que o sacerdócio voltasse a ser do mesmo jeito que foi nos tempos de Levi. É por isso que eu estou ameaçando vocês. É por isso que eu estou colocando sobre vocês o peso de algumas dificuldades. Porque eu quero que vocês se arrependam e voltem a ser como foi no passado. E vocês vão ver que agora, do verso 5 até o 7, o autor abre uma espécie de uma janela histórica,
e ele volta para os tempos de Levi. E ele vai mostrar como era o sacerdócio naquele tempo. Então aqui para você entender bem, do versículo 5 ao versículo 7, você precisa entender essa ideia. É como se o autor estivesse abrindo uma janela histórica, ele mencionou o nome de Levi, e é como se ele abrisse uma janela e mostrasse para aqueles sacerdotes: olha só como Levi me oficiava, olha o jeito como, e o capricho, e o amor, e a dedicação com a qual ele conduzia o ofício sacerdotal. Vejam como eles faziam e que vocês não estão fazendo. É assim que você tem que ler o verso de 5 a 7. Vamos aqui, vamos lá. Diz assim: minha aliança com ele foi de vida e paz. Só aqui vale a pena parar. Irmãos, quando o texto sagrado aqui diz que Deus fez uma aliança com Levi de vida e paz, primeiro todos vocês se lembram que Deus escolheu Arão, irmão de Moisés, e a sua descendência para o sacerdócio. Mas quando ele fala aqui de uma aliança de vida e paz, ele está se referindo a um evento específico que está narrado em Números 25. Novamente, eu não tenho tempo de ler com vocês, fica a mesma sugestão do anterior aí. Marca aí na sua Bíblia, leia depois Números 25. Todos vocês conhecem aquela história tão marcante do Antigo Testamento de Balaque e Balaão. Lembram? Não lembram bem dessa história? Então, Balaque, rei, contratou Balaão, digamos assim, um profeta corrupto, para amaldiçoar o povo de Israel. E ele não conseguiu amaldiçoar, Deus não permitiu, e vocês conhecem toda aquela história, que ao invés de amaldiçoar, ele acabava glorificando a Deus e abençoando o povo de Israel. No entanto, antes de ir embora, Balaão avisou a Balaque que havia uma forma, sim, de ele atrair maldição para os hebreus. Preste bem atenção nisso. O que esse rei tinha que fazer? Bastava ele encarregar as prostitutas cultuais moabitas de seduzir os israelitas, colocando eles numa mistura de idolatria e prostituição. E é isso que acontece lá em Números capítulo 25. Então, Balaão foi embora sem receber a grana que ele queria, mas ele diz: tem um jeitinho de amaldiçoar eles. Coloca lá no meio do povo as prostitutas cultuais, para seduzirem eles, para ficarem convidando eles para rituais em que se mistura idolatria e pornografia e sexualidade. Você vai ver, eles vão querer isso. Eles vão se corromper e então Deus vai amaldiçoá-los. E é isso, irmãos, que acontece. Essas mulheres se infiltram, elas seduzem os israelitas e logo uma praga vinda da parte de Deus toma conta do arraial e pessoas começam a morrer. E Moisés se desespera, ele começa a orar ao Senhor e começa a chorar também. E a narrativa dá conta que um israelita, imagina isso, cinicamente, no meio daquele sofrimento de gente morrendo, Moisés e os justos sofrendo, esse homem cinicamente pegou uma moabita e passou pelo meio do povo e foi para sua tenda consumar um ato de idolatria / prostituição. E o neto de Arão, um jovem chamado Finéias, diz o texto, tomado por um forte zelo de Deus, tomou a sua lança e com um único golpe ele atravessou aqueles 2 idólatras no seu próprio ventre, durante o seu ato de prostituição cultual. Naquele dia, Deus diz aqui, é esse evento que nós lemos aqui, foi feita uma aliança de vida e paz. É como se Deus tivesse ratificado o sacerdócio levítico por causa do zelo daquele jovem, de manter a pureza no arraial do Senhor. Então, irmãos, por que Deus está lembrando esse episódio aqui? Por que Deus abriu essa janela e voltou a mentalidade deles lá para o Antigo Testamento? Para mostrar que eles deveriam ter esse tipo de zelo. Para mostrar que eles deveriam conduzir o povo de Deus nesses termos.
que eles deveriam ter um zelo absoluto por todo culto, por toda adoração, que eles não poderiam fazer isso de qualquer maneira. Por isso que o Senhor abriu essa janela e lembrou essa história. Agora vamos continuar. Aqui Deus agora vai dizendo como esses homens eram e como eles deveriam ser. Então ele diz: minha aliança com ele foi de vida e de paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Então veja aqui, a primeira atitude de um sacerdote verdadeiro, desses sacerdotes da geração de Finéias, Deus está dizendo, eles me temiam, eles tremiam diante da minha presença. O que significa temer e tremer a Deus? Significava que, no caso, irmãos, uma consciência muito forte de quem Deus é e da seriedade que é o ofício sacerdotal. Esses homens não tinham isso. É incrível olhar esse texto e considerar a nossa própria geração. É simplesmente, irmãos, de impressionar a ausência de vocação, a superficialidade, a falta de temor de muitas pessoas que entram nos seminários para se tornarem pastores, missionários e que depois adentram ao ministério, tratando o ministério como uma coisa pequena, simplesmente um meio de ganhar a vida. No Antigo Testamento já era assim. Então ele fala, esses homens, eles temiam, eles tremiam diante da minha presença. Eles eram assim, vocês deveriam ser também. Ele continua. Versículo 6 agora. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Então, como era o sacerdote lá do tempo antigo, dessa janela histórica que Deus abriu, ele está dizendo, eram sacerdotes que ensinavam a palavra com zelo. Eles ensinavam verdadeiramente, eles pegavam lá os rolos e eles eram caprichosos, eles eram dedicados, eles esmiuçavam a palavra e entregavam o melhor para o povo de Deus. Eles eram assim, vocês não são. Ele continua, verso 6 ainda. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e agora? E a injustiça não se achou nos seus lábios. Então esses homens lá dos tempos antigos, eles agiam com santidade, correção, integridade, segundo a verdade de Deus. Ele prossegue. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Veja que interessante, irmãos, ele está falando que aqueles sacerdotes da geração de Finéias, eles inspiravam as pessoas a andar com Deus. Eles tinham uma justiça, uma integridade, uma correção de caráter, ao ponto das pessoas olharem para eles e dizerem, eu quero ser como esses homens. Eu quero viver como eles, eu quero ser apegado à palavra como eles são, eu quero ter o tipo de comportamento que eles têm. Então ele diz que a simples presença deles, a influência silenciosa deles, era suficiente para fazer com que as pessoas se apartassem do mal. Eles eram assim, mas esses homens da geração de Malaquias não eram. Eles não tinham zelo com a palavra. Eles não eram corretos na vida, na aplicação da Escritura, eles eram relapsos, realizavam o ofício deles de qualquer jeito. Versículo 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então aqui Deus está lamentando, está dizendo, olha, as pessoas que vêm a vocês, elas deveriam, dos lábios de vocês, obterem conhecimento, obterem instrução, obterem o ensino da palavra de Deus. Vocês são mensageiros de Deus. Vocês deveriam ser assim. O sacerdócio antigo foi dessa maneira, mas vocês se corromperam completamente. Vocês não ensinam mais a minha palavra para o povo. Há muitos, irmãos, ministros, infelizmente, da nossa geração que se enquadram nessa descrição aqui. São ministros preguiçosos, que não se afadigam da palavra para oferecer alimento celestial ao povo de Deus. Eles são relaxados, não têm entusiasmo pela palavra do Senhor.
Há pouco tempo, estava ministrando em uma cidade e para várias igrejas, e um grupo de irmãs veio falar comigo e elas me disseram mais ou menos o seguinte: pastor, o que é que a gente faz quando o pastor de uma igreja só quer contar piada na igreja? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz assim quando o pastor chega para pregar e diz assim: irmãos, essa semana não deu tempo, eu não consegui preparar a pregação, o sermão, vamos aqui procurar um texto juntos aqui, vocês me ajudam, tá? Procurar um texto bíblico juntos aqui, a gente vai lendo e comentando, depois a gente ora. Então, pastor, o que a gente faz com um pastor assim? Eu respondi: dê um aumento de salário para ele, não é brincadeira. Eu não vou dizer para vocês o que eu falei para elas, tá? Para guardar a confidencialidade. Mas, irmãos, acontece isso. Pessoas que não amam a palavra de Deus, que não se dedicam à palavra de Deus, que não têm prazer em ensinar, que levam o ministério de qualquer jeito, sem o devido capricho. Então isso já acontecia nos dias de Malaquias e talvez seja uma das grandes tragédias da nossa geração. Essa sessão é encerrada com uma maldição de Deus para o sacerdote relapso. Veja o verso 8 comigo. Deus diz assim: mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então a primeira coisa que Deus diz aqui, irmãos, é que eles que deveriam trazer a instrução, o exemplo, o conhecimento para o povo, eles que deveriam inspirar as pessoas a terem uma vida íntegra, o texto diz que eles faziam o contrário, eles eram instrumentos de escândalo. Eles acabavam, através da postura deles, desviando as pessoas. Então Deus está dizendo: vocês quebraram a aliança que eu fiz lá no passado. No passado eu fiz uma aliança de vida e paz com os levitas, mas vocês quebraram. Vocês não possuem o mesmo zelo de Finéias. Deus está falando isso. Então, eles usavam 2 pesos e 2 medidas na aplicação da lei, eles viviam de qualquer jeito. Então, o que Deus ia fazer com eles? Veja aí, versículo 9. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Então, o que Deus ia fazer com sacerdotes relapsos, entediados e infiéis? Deus diz: eu vou tornar vocês indignos. Eu vou tornar vocês pessoas desprezíveis. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu vou fazer com que vocês não sejam mais respeitados, que as pessoas não vejam mais vocês como referência. Eu vou operar no meu povo de tal maneira que eles consigam enxergar o quão desprezíveis vocês são. E eles não queiram mais ouvir as palavras de vocês. Eles não queiram mais comparecer na minha presença quando vocês estiverem oficiando. É mais ou menos, irmãos, como se Deus estivesse dizendo assim: uma vez que vocês estão me envergonhando, uma vez que vocês estão me desprezando, eu vou tornar vocês também desprezíveis diante do meu povo. Então é isso que Deus iria fazer com um sacerdote relapso, com um sacerdote inútil, com um sacerdote que tratava a palavra de Deus com desprezo e vivia de qualquer maneira diante do Senhor. Meus irmãos, Deus está falando com os líderes espirituais de Israel. Os líderes espirituais da igreja são os pastores e os diáconos. E nessa passagem, há 3 situações que podem desqualificar um ministro para o seu ofício. A primeira delas é a vida de desobediência. É quando um ministro de Deus, seja pastor ou diácono, passa a viver no cinismo do pecado.
que peca sem ter nenhum tipo de vergonha e não demonstra nenhuma forma de arrependimento. Então essa pessoa se torna desqualificada porque ela quebrou a sua comunhão com Deus e também deixou de ser um exemplo para o povo do Senhor. Então essa é a primeira situação que torna uma pessoa assim desqualificada. A segunda é a ausência de ensino da palavra. Então onde vocês encontrarem um ministro que fala a respeito de si, que fala a respeito das suas intuições, que está ali pregando as suas ideias, que não se debruça sobre a palavra de Deus para instruir o povo remido de acordo com o conselho do Senhor, essa pessoa, ela está desqualificada. Ela está desqualificada porque ela não representa Deus. Ela está desqualificada para a sua função porque ela não está falando o que Deus pensa, mas ela está expondo os seus próprios pensamentos. E a terceira é a parcialidade no aplicar a palavra. Aquela pessoa cujo caráter é o de 2 pesos e 2 medidas. De aplicar a Bíblia somente quando lhe é conveniente. Então, um ministro nessa condição, ele está desqualificado para a sua função, porque no final das contas ele teme mais as pessoas do que teme a Deus. Então também ele não pode estar no ministério. Então, pessoas que vivem assim, pessoas que estão constantemente nessa condição e não se arrependem, essas pessoas devem ser banidas do ministério. Isso é um bem para a igreja do Senhor. Agora, irmãos, depois de falar um pouco mais nos próprios méritos da passagem, eu queria extrair dessa passagem um princípio geral, que cabe para todo aquele que serve ao Senhor. Eu entendo que um princípio que emana dessa passagem, que serve para orientar a nossa vida, pode ser sintetizado nessa frase: andar com Deus vem antes de servir a Deus. Isso era no caso dos sacerdotes. Isso aqui, irmão, serve para toda a nossa vida cristã. Andar com Deus precisa vir antes de servir a Deus. Em outras palavras, tudo que você realiza ou pretende realizar nesse mundo só terá significado eterno se você andar com o Senhor. Você precisa ter um relacionamento profundo, transformador, uma comunhão real com o Senhor Jesus Cristo. Vocês lembram daquela pergunta impertinente de Jesus a Pedro, João 21:15? Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. O que é que Jesus disse? Então apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava dizendo ali que antes de Pedro apacentar os cordeirinhos, antes de Pedro se ver como alguém qualificado para estar à frente do povo de Deus, ele tinha um requisito fundamental a ser obedecido. Ele precisava amar o Senhor Jesus. Se ele não amasse o Senhor Jesus, o ministério dele não teria sentido. Esse princípio, irmãos, ele está nessa passagem aqui. O sacerdote, antes de servir, oficiar, ele precisava andar com Deus. Ele precisava temer a Deus, para usar uma palavra do próprio texto. Ele precisava ter devoção, piedade, amor pelo Senhor. Era assim com eles, irmãos, e é do mesmo jeito no nosso processo hoje. Então pensa assim, o que um cristão precisa, um homem no caso, para ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom trabalhador, se ele quiser ser um ministro do Evangelho, o que ele precisa? Ou no caso de uma mulher, o que ela necessita para ser uma esposa excelente, uma mãe exemplar, uma filha maravilhosa, uma profissional dedicada, um instrumento do Senhor para edificar outras pessoas? Ela precisa andar com Deus. Ela precisa amar o Senhor Jesus Cristo. E sabe, irmãos, por que tem que ser assim? Porque o nosso primeiro chamado nesse mundo é o de magnificar o nome do Senhor. Esse é o primeiro chamado. Deus fala isso no versículo 2. Ele se queixa do fato de que os sacerdotes não davam honra ao nome do Senhor através do ofício deles.
Mas eu volto a dizer, isso não é verdade apenas com respeito a eles. Isso também mostra qual é o nosso chamado. Por que nós estamos aqui? Porque o Senhor ainda não nos levou? Porque o Senhor ainda não nos chamou para a sua glória? Porque nós estamos aqui para magnificar o nome do Senhor. Isso significa, irmãos, que todas as atividades que nós realizamos nesse mundo, pense nisso, de alguma maneira, precisam testemunhar que Deus é grande, glorioso, belo, admirável, digno da mais alta estima. Então, você tem que fazer isso no seu dia a dia. Pensa no ofício que você realiza, seja lá qual for. Através dele, Deus tem que ser conhecido. As pessoas, ao verem o seu proceder diário, nas atividades mais simples às complexas, elas precisam ver, Deus é grande na vida dessa pessoa. O nome de Deus é conhecido ali. É por isso que você tem que amar, temer a Deus para viver dessa maneira. Porque, irmãos, se nós não tememos, se nós não amamos, se nós não andamos com o Senhor, essa dimensão de vida simplesmente não existe na nossa consciência. Nós vamos vivendo a vida ali meio que no automático. Você acorda de manhã cedo, vai, faz o seu trabalho bem feito, volta no final do dia, vai resolver as coisas da sua casa, parte lá para os seus entretenimentos, depois vai dormir, o dia acabou e o outro dia começa novamente. Agora, se você anda com Deus, você sempre vai acordar de manhã dizendo, eu tenho uma missão hoje. A minha missão é magnificar o nome do Senhor. Eu preciso me portar, eu preciso falar, eu preciso me comportar, me relacionar com as pessoas de um modo que elas percebam que Deus existe, que Deus é grande, que Deus é maravilhoso. Então considere isso. O povo de Deus, irmãos, ele deve ter zelo pelo nome e pela reputação do Senhor. E nós expressamos o nosso zelo pelo nome do Senhor vivendo dessa maneira. De repente, você que está enfrentando problemas familiares severos, pode ser que parte do problema que você está enfrentando tenha a ver com essa questão aqui. É possível que você, de alguma maneira, não esteja magnificando o nome de Deus através das suas atitudes. Pode ser que isso esteja acontecendo. Pode ser que falte zelo do Senhor em você entender qual é a sua função dentro da sua família e executá-la bem para a glória do Senhor. Isso acontece. Muitos problemas familiares estão ocorrendo por causa disso. Falta zelo. Falta essa consciência de vocação. Mas considere isso também você que quer se casar. Você que quer iniciar uma profissão ou está diante de uma jornada de estudos. A questão mais importante, a questão primária é essa. Eu estou andando com Deus. Eu amo o Senhor Jesus Cristo. Enquanto eu estiver realizando essas tarefas, o meu amor por Jesus Cristo está crescendo. Você precisa considerar, se você já parou para orar, meditar, considerar sobre como essa atividade que você está prestes a se envolver servirá para magnificar o nome de Deus como um ser supremo. Essa, irmãos, é a nossa diferença para o mundo. O mundo não pensa nessas coisas. O mundo só pensa na realização imediata, na construção do seu legado, na formação do seu patrimônio. O povo de Deus tem propósitos eternos, superiores. Nós estamos aqui por causa do nome do Senhor. Eu quero lembrá-los, irmãos, que não existe uma vida de neutralidade. Ou nós honramos ao Senhor, ou nós desonramos o Senhor com nossa vida e com nossas escolhas. Então, eu espero que isso encoraje você a orar, a meditar, a buscar a Deus, a andar com Ele, para que cada passo seu nesse mundo sirva para, de alguma forma, o nome de Deus ser magnificado. E eu quero terminar lembrando a vocês que a classe sacerdotal de Israel falhou. Mas no Novo Testamento, Deus levantou um novo sacerdote.
Deus iniciou uma nova classe sacerdotal. Essa é maravilhosa. As raízes dela remontam lá ao tempo de Melquisedeque. O autor de Hebreus diz que Deus levantou um sumo sacerdote e ele é glorioso porque ele é divino e humano. Ele é glorioso porque ele tanto faz a oferta como ele mesmo é a oferta. Ele é o Senhor Jesus Cristo. E ele é o sumo sacerdote que está oficiando a nós aqui nessa manhã. E é isso que dá sentido, irmãos, à nossa vida. Nós podemos louvar, glorificá-lo, sabendo que Ele está aqui. Nós podemos oferecer as nossas canções, as nossas orações, celebrar a sua mesa, sabendo que Ele está presente, que Ele está ativo, que Ele nos chamou para sermos os sacerdotes dessa nova nação que Ele formou. E eu espero que o fracasso do sacerdócio do Antigo Testamento sirva para levar você a admirar, apreciar, adorar o nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está entre nós essa manhã. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome pela tua palavra. Tudo o que nós gostaríamos de pedir, Senhor, nessa manhã, é que o Senhor encha o nosso coração de zelo por Ti. Zelo pelo Teu nome, zelo pela Tua reputação, zelo por Tua casa, zelo com a nossa vida, zelo com as nossas palavras. Enche o nosso coração de zelo, um zelo comprometido, um zelo que teme ao Senhor antes de temer ao homem. Enche o nosso coração com esse zelo, Pai. E nos ajude para que através de todas as nossas atividades nós venhamos magnificar o Teu nome. Que todas as nossas palavras, ações e reações sirvam para expressar para esse mundo sem referência que o Senhor existe, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é cheio de glória, que o Senhor é rei desse mundo e que a única vida que vale a pena ser vivida é aquela vida na qual nós nos prostramos diante de Ti como Salvador e Rei. Enche o nosso coração, Pai, com essa santa determinação. E nós também, Pai, nesta manhã, exaltamos, bendizemos, honramos o nome do nosso sumo sacerdote, do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, realizou o perfeito sacrifício, o sacrifício santo, o sacrifício sem nenhum defeito, entregando a sua própria vida no teu altar, para que nós fôssemos libertos da condenação e da culpa do pecado. Nós celebramos a Ele, nós exaltamos o nome dEle, entoamos canções de gratidão. E é no nome dEle que nós fazemos essa oração. Amém.